guerra. Capítulo 1. Perspectivas. A perspectiva espiritual. Por Deepak. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung. Se quiser vencer a luta pelo futuro, a espiritualidade primeiro deve superar uma grande desvantagem. Na imaginação popular, há muito tempo a ciência já desacreditou a religião. Os fatos substituíram a fé. A superstição foi gradualmente vencida. É por isso que a explicação de Darwin sobre a descendência do homem a partir dos primatas inferiores prevalece sobre o Gênesis, e é por isso que vemos o Big Bang como a origem do cosmo, e não como um mito de criação povoado de um ou mais deuses. Por isso é importante começar dizendo que religião não é o mesmo que espiritualidade, e longe disso. Nem Deus é a mesma coisa que espiritualidade. As religiões organizadas podem ter perdido o crédito, mas a espiritualidade não sofreu essa derrota. Milhares de anos atrás, em culturas que se espalhavam por todo o planeta, mestres espirituais inspirados, como Buda, Jesus e Lao Tse, propuseram profundas visões sobre a vida. Eles ensinaram que existe um domínio transcendente além do mundo cotidiano de dor e luta. Ainda que os olhos contemplem rochas, montanhas, árvores e céu, isso é apenas o véu que encobre uma realidade mais vasta, misteriosa e invisível. Além do alcance dos 5 sentidos, há um domínio imperceptível de infinitas possibilidades, e a chave para desenvolver esse potencial é a consciência. Olhe para dentro, declararam os sábios e videntes, e você encontrará a verdadeira fonte de tudo: sua própria consciência. Foi essa extraordinária promessa que a religião deixou de realizar. As razões não nos dizem respeito aqui, pois este livro é sobre o futuro. Basta dizer que, se o reino de Deus está no interior de nós, como declarou Cristo, se o Nirvana significa a liberdade de todo sofrimento, como pensava Buda, e se o conhecimento do cosmo está encerrado dentro da mente humana, como propunham os rishis, ou sábios da Índia, hoje não podemos olhar ao nosso redor e dizer que esses ensinamentos deram frutos. Cada vez menos gente pratica a devoção dos tempos antigos, no mundo todo, mesmo que os mais velhos lamentem esse declínio. Os que se afastaram da religião nem precisam mais de uma desculpa. Há muito a ciência nos mostrou um admirável mundo novo que não exige qualquer crença numa esfera invisível. A verdadeira questão é o conhecimento e como atingi-lo. Jesus e Buda não tinham dúvida de que descreviam a realidade a partir do verdadeiro conhecimento. Mais de 2000 anos depois, nós achamos que sabemos mais. A ciência comemora seus triunfos, que são muitos, e pede desculpas por suas catástrofes, que também são inúmeras e aumentam a cada dia. A bomba atômica nos levou a uma era de destruição de massa que provoca pesadelos só de pensar. O meio ambiente foi abalado de forma desastrosa por emissões expelidas de máquinas que a tecnologia nos oferece para tornar a vida melhor. Mas os que apoiam a ciência descartam essas ameaças como efeitos colaterais ou falhas da política social. A moralidade, como nos dizem, não é responsabilidade da ciência. Mas, se olharmos mais detalhadamente, a ciência está diante do mesmo problema que a religião. Esta perdeu de vista a humildade diante de Deus. A primeira perdeu o sentido de reverência, encarando cada vez mais a natureza como uma força que devemos conquistar e a que devemos nos opor, desvelando seus segredos em benefício da humanidade. Agora pagamos o preço disso. Quando indagados se o Homo sapiens está em risco de extinção, alguns cientistas acenam com esperança de que, em algumas centenas de anos, as viagens espaciais estejam avançadas o bastante para abandonarmos o refúgio planetário que agora poluímos. Lá vamos nós estragar outros mundos. Todos sabem o que está em jogo. O futuro previsível paira sombrio sobre nós. A solução padrão contra os nossos inimigos atuais é muito conhecida. A ciência vai nos resgatar com novas tecnologias para recuperar o meio ambiente, substituir os combustíveis fósseis, curar a AIDS e o câncer, acabar com a ameaça da fome. Explique a sua doença, e sempre haverá alguém para dizer que há uma solução científica ali na esquina. Mas será que a ciência não está prometendo nos resgatar dela mesma? Porque devemos confiar nessa promessa. O ponto de vista que triunfou sobre a religião,
e que vê a vida como algo essencialmente materialista, nos conduziu por um caminho que leva a um beco sem saída, literalmente. Mesmo que, por milagre, eliminemos o desperdício e a poluição, tão desastrosos, as gerações seguintes continuarão sem um modelo para viver bem, a não ser aquele que nos fez fracassar: consumo desenfreado, exploração dos recursos naturais e diabólica criatividade na guerra. Como um estudante chinês comentou com amargura sobre o Ocidente: vocês comeram o banquete todo. Agora nos dão o café e a sobremesa, mas nos apresentam a conta da refeição inteira. A religião não pode resolver esse dilema, ela já teve sua chance. Mas a espiritualidade pode. Precisamos voltar à fonte da religião. Essa fonte não é Deus. É consciência. Os grandes mestres que viveram milênios atrás ofereciam algo mais radical que a fé num poder superior. Apresentavam uma forma de ver a realidade que não começa nos fatos exteriores e numa existência física limitada, mas na sabedoria interior e num acesso ilimitado à consciência. A ironia é que Jesus, Buda e outros sábios esclarecidos também eram cientistas. Tinham uma maneira de chegar ao conhecimento que corre em paralelo à ciência moderna. Primeiro vinha uma hipótese, uma ideia que precisava ser testada. Depois vinha a experimentação, para verificar se a hipótese era verdadeira. Finalmente vinha a revisão dos pares, oferecendo novos achados a outros pesquisadores e pedindo que reproduzissem a mesma descoberta. A hipótese espiritual apresentada milhares de anos atrás tem 3 partes. 1. Há uma realidade invisível que é a fonte de todas as coisas visíveis. 2. Essa realidade invisível pode ser conhecida pela nossa consciência. 3. A inteligência, a criatividade e o poder de organização estão entrelaçadas no cosmos. Esse trio de ideias equivale aos valores platônicos na filosofia grega, que nos diz que amor, verdade, ordem e razão moldam a existência humana a partir de uma realidade superior. A diferença é que mesmo as antigas filosofias, com suas raízes plantadas há 5.000 anos, nos dizem que a realidade superior está conosco aqui e agora. Nas próximas páginas, enquanto Leonardo e eu debatemos as grandes questões da existência humana, meu papel será oferecer respostas espirituais não como um padre ou praticante de qualquer fé, mas como um pesquisador da consciência. Existe o risco, eu sei, de alienar os fiéis mais devotos, os muitos milhões de pessoas de todas as crenças para as quais Deus é muito pessoal. Mas as tradições de sabedoria do mundo não excluem um Deus pessoal. Para ser sincero, quando criança, eu não aprendi a venerar um Deus. Mas minha mãe, sim, e todos os dias de sua vida rezava num templo para Rama. Ao mesmo tempo, todas as tradições de sabedoria incluem um Deus impessoal que permeia todos os átomos do universo e todas as fibras de nosso ser. Essa diferença incomoda os que acreditam numa única e verdadeira fé e querem se apegar a ela, seja qual for a escolha. Mas um Deus impessoal não precisa ser visto como uma ameaça. Pense em alguém que você ama. Agora pense no próprio amor. A pessoa que você ama dá rosto a esse amor, mas você sabe que o amor existia antes de essa pessoa nascer, e que vai sobreviver a ela. Nesse exemplo simples, vemos a diferença entre o Deus pessoal e o impessoal. Quem acredita pode dar um rosto a Deus é uma questão de escolha pessoal, mas espero que você perceba que, se Deus está em toda parte, as qualidades divinas de amor, clemência, compaixão, justiça e todos os outros atributos relacionados a Deus se estendem infinitamente por toda a criação. Não surpreende que essa ideia seja uma vertente comum em todas as principais religiões. O alto nível de consciência permitiu que grandes sábios, santos e visionários chegassem a um tipo de conhecimento que faz a ciência se sentir ameaçada, mas que é totalmente válido. Nesse caso, nosso entendimento comum da consciência é limitado demais para ser aqui devidamente apreciado. Se eu perguntasse, do que você está consciente neste exato minuto? Você provavelmente começaria por descrever o aposento onde está, as imagens, os sons e aromas ao seu redor. Ao refletir, vai começar a perceber seu estado de espírito, as sensações de seu corpo, talvez uma preocupação escamoteada ou um desejo mais profundo que os pensamentos superficiais.
Mas essa jornada interior pode ir bem além disso, levando a uma realidade que não diz respeito a objetos lá fora ou a sentimentos e pensamentos aqui dentro. Esses dois mundos podem às vezes se fundir numa condição do ser que está além dos limites do espaço-tempo, numa região de infinitas possibilidades. Mas agora nos vemos diante de uma contradição. Como podem duas realidades opostas se tornar a mesma? Torrar um pão não é o mesmo que sonhar com um pão torrado. Essa perspectiva improvável é descrita de modo sucinto no Isha Upanishad, uma antiga escritura indiana. Aquilo é completo, e isto também é completo. Esta totalidade foi projetada a partir daquela totalidade. Quando este todo se fundir com aquele todo, o que resta é a totalidade. Num primeiro olhar, esse trecho parece um enigma, mas pode ser decifrado quando entendemos que aquilo é o estado de pura consciência, enquanto isto é o universo visível. As duas coisas são completas em si mesmas, como nos diz a ciência, que há 4 séculos se contenta com a pesquisa do universo visível. Mas, na perspectiva espiritual do mundo, existe um todo oculto subjacente a qualquer criação. Em última análise, é esse todo invisível que mais importa. A espiritualidade está entre nós há muitos milhares de anos, e seus pesquisadores foram brilhantes verdadeiros Einstein da consciência. Qualquer um pode reproduzir e verificar seus resultados, como ocorre com os princípios da ciência. Ainda mais importante, o futuro que essa espiritualidade promete de sabedoria, liberdade e realização não desapareceu nas épocas de declínio da fé. Realidade é realidade. Só existe uma, e ela é permanente. Isso significa que mundo interno e mundo externo devem se encontrar em algum ponto. Não precisamos escolher entre os dois. Esta, em si mesma, será uma descoberta revolucionária, pois o debate entre ciência e religião vem persuadindo quase todos a encarar a realidade e a lidar com as difíceis questões da vida cotidiana. Ciência, ou se retirar passivamente e contemplar uma região para além da vida cotidiana. A religião, essa escolha de tipo I, ou nos foi imposta quando a religião fracassou na realização de suas promessas. Contudo, a espiritualidade, a fonte mais profunda da religião, não fracassou e está pronta para enfrentar a ciência, oferecendo respostas coerentes com a maior parte das teorias científicas. Foi a consciência humana que criou a ciência, e esta, agora, ironicamente, age para excluir a consciência, seu próprio criador. Mas claro que isso iria nos deixar em piores condições. Com uma ciência órfã e encolhida habitaríamos um mundo empobrecido. Essa época já chegou. Vivemos uma era de inclemente ateísmo, e seus adeptos veem a religião como superstição, ilusão ou engodo. Mas o verdadeiro alvo não é a religião, é a jornada interior. Estou menos preocupado com os ataques a Deus que com um perigo muito mais insidioso, a superstição do materialismo. Para os ateus cientistas, a realidade sempre é externa. De outro modo, todos os seus métodos desmoronam. Se o mundo físico é tudo o que existe, a ciência tem razão em esquadrinhá-lo em busca de dados. Mas é aqui que a superstição do materialismo se rompe. Nossos 5 sentidos nos estimulam a aceitar que há objetos lá fora, rios e florestas, átomos e quarks. No entanto, nas fronteiras da física, onde a natureza fica muito pequena, a matéria se desfaz e desaparece. Aqui, o ato de mensurar muda o que vemos. Todos os observadores acabam entrelaçados com o que observam. Trata-se de um universo já conhecido pela espiritualidade, em que a observação passiva dá lugar à participação ativa, e descobrimos que somos parte da tessitura da criação. O resultado é um poder e uma liberdade enormes. A ciência jamais atingiu uma objetividade pura, nem jamais atingirá. Pois negar o valor da experiência subjetiva é descartar boa parte do que faz a vida valer a pena. Amor, confiança, fé, beleza, espanto, maravilha, compaixão, verdade, arte, moralidade é própria mente. O campo da neurociência já acredita que a mente não existe, é apenas um produto colateral do cérebro. O cérebro é um computador feito de carne, como definiu Marvin Minsky, especialista em inteligência artificial. É o nosso chefe, decidindo quimicamente como nos sentimos, determinando geneticamente como crescemos, vivemos e morremos. Essa imagem não é aceitável para mim, pois,
Ao descartarmos a mente, eliminamos nosso portal para o conhecimento e a visão interior. Enquanto Leonardo e eu debatemos os mais importantes mistérios, os grandes sábios e visionários nos lembram de que só existe uma pergunta: o que é a realidade? Será o resultado natural de leis de causa e efeito que funcionam rigorosamente, ou será algo mais? Há boas razões para que nossos pontos de vista estejam em choque. Ou a realidade é limitada pelo universo visível ou não é? Ou o cosmos foi criado a partir de um abismo vazio e sem sentido ou não foi? Enquanto não entendermos a natureza da realidade, estaremos como os famosos 6 cegos, tentando descrever um elefante ao apalpar apenas uma de suas partes. O que está na perna diz: um elefante é como uma árvore. O que está na tromba fala: um elefante parece uma cobra. E assim por diante. Essa fábula infantil sobre os cegos e o elefante na verdade é uma alegoria da antiga Índia. Os 6 cegos são os 5 sentidos e a mente irracional. O elefante é Brahma, a totalidade do que existe. Na superfície, a fábula é pessimista. Se você só tiver os 5 sentidos e a mente racional, jamais verá o elefante. Mas há uma mensagem oculta, tão óbvia que a maioria das pessoas não percebe. É que o elefante existe. E já estava lá antes de nós, esperando pacientemente para ser conhecido. Esta é a verdade mais profunda da realidade unificada. O fato de a religião não ter dado certo não significa que uma nova espiritualidade, baseada na consciência, também não vai dar certo. Nós precisamos enxergar a resposta, e, nesse processo, vamos despertar os poderes profundos que nos foram prometidos milhares de anos atrás. O tempo está esperando. O futuro depende da escolha que fizermos hoje.